Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem que está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Nós estamos hoje num culto especial, é um culto de Santa Ceia do Senhor, onde nós estamos aqui para fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19, no livro de Lucas. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu vou clamar ao Senhor, vou fazer como Jesus sempre orou. Jesus, quando ele ia orar, sempre no começo da oração, ele sempre dizia: Pai, graças te dou. E eu também quero dizer: Pai, graças te dou por mais uma vez nós poder estar aqui na sua presença, Senhor, para fazer aquilo que o vosso Filho Jesus Cristo nos ensinou, ó Pai. Oh meu Deus, vem e usa-me com o seu poder, Pai, que a partir deste momento o meu eu caia por terra e o seu Espírito venha falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Todo mundo encontrou? Lucas 16, capítulo 16 e versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, e sobre que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passa para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que não lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependendo-se, iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Podem tomar assento na presença do Senhor. É culto de Santa Ceia, mas Deus também tem palavra para a igreja.
Deus também quer falar com a igreja. A Bíblia nos fala de um homem chamado rico, mas a Bíblia, ela não cita o nome desse homem, é chamado rico. E tem um outro homem que é mendigo, chamado Lázaro. E os dois viviam muito próximos, mas porém era diferente a vida do rico com a vida de Lázaro. A Bíblia diz que o rico levava uma vida regaladamente todos os dias, e Lázaro vivia mendigando, querendo se alimentar com as migalhas de pão que caíam da mesa do rico. O que eu quero dizer a você? A Bíblia nos diz que Lázaro morreu. A palavra de Deus nos é bem clara. Diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o lugar de descanso. E morreu também o rico, mas a Bíblia não fala a respeito do que os anjos levaram. Diz que ele foi sepultado. E depois, Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico estava num lugar de tormento, um lugar que a Bíblia nos fala que havia chamas, havia fogo, porque o rico pediu para Abraão que mandasse que Lázaro fosse pelo menos molhar o dedo para refrescar a sua língua. E pai Abraão disse: não é possível, porque há entre nós um grande abismo. Quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá, muito menos vai poder vir para cá. Esse homem chamado rico levantou a cabeça e levantou os olhos e enxergou o pai Abraão. Mas o que eu tenho para dizer para a igreja, que ele levantou a cabeça e levantou os olhos tarde demais. Já não dava mais tempo, já não tinha mais jeito, porque ele já estava num lugar que depois que para lá vai, não tem como sair, porque como a Bíblia nos mostra, tem um grande abismo que divide o paraíso desse lugar. Então o que eu quero dizer para a igreja? Levante tua cabeça hoje, levanta teus olhos hoje. Se você ficar de cabeça baixa, você vai só enxergar pecado, você vai só enxergar defeito nos pregadores, defeito na igreja, defeito no teu irmão, defeito em tudo. Mas se você levantar a cabeça, se você levantar os olhos, você vai enxergar a glória de Deus. Aleluia! Eu também quero dizer que se você ficar de cabeça baixa, ficar de cabeça encurvada, e você pode comer o peixe que está lá em Faraó, que é no Egito. Você pode comer os queijos do Egito, você pode comer a nata do Egito, você pode comer as iguarias do Egito. Mas se você levantar a cabeça, se você levantar os olhos para o céu, você pode entrar num deserto, mas você vai comer maná do céu. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra quer dizer que nós não devemos ficar de cabeça baixa. Não vamos deixar para nós levantar a cabeça quando for tarde demais. Porque esse homem que a Bíblia nos fala como rico, ele levantou a cabeça e levantou os olhos, mas já era tarde demais. Não dava mais tempo. Nós também vamos entrar em um outro texto que está no livro de Lucas também, é no capítulo 22 e no versículo 39. Lucas 22 e 30. Lucas 22, 39. Glória a Deus, aleluia.
Todo mundo já encontrou porque estava pertinho da outra. É Jesus em Getsemane. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o consolava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se de orar, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus, aleluia. Pergunte para o teu irmão que está do lado: você já suou sangue? Isto foi o primeiro estágio da agonia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja a intensidade da agonia do nosso mestre, até chega de me arrepiar. Nós, com a nossa fraqueza, se nós entrar nesse estágio de estresse, de tamanha agonia, a ponto de suar sangue, de romper os vasos sanguíneos e ultrapassar a camada da pele e suar sangue, nós morreremos. É o estágio que o ser humano não resiste, é o estágio mais avançado de estresse e agonia. E eu quero dizer que essa agonia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o primeiro estágio de agonia. Você imagine quanto que foi grande a agonia do nosso Salvador. Isto tudo por causa dos meus pecados e dos teus também. Porque ele não tinha pecado, mas ele recebeu sobre si toda a carga dos nossos pecados, toda a nossa tristeza, toda a nossa amargura, todas as nossas aflições. Ele recebeu sobre si e passou por uma aflição tão grande, que é essa que a Bíblia está nos mostrando, que ele suou sangue. Deus teve que enviar um anjo do céu para consolar. Mas o pior ainda foi quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele instante os anjos do céu ficaram calados, o Senhor Deus ficou em silêncio e Jesus Cristo se sentiu abandonado. Por que que Deus abandonou o Filho por um tempo? Porque demonstra que quando nós estamos sobrecarregados de pecado, Deus nos abandona. E ele fez isso ao seu Filho Jesus. Não que Jesus Cristo tivesse pecado dele, mas era os nossos pecados que estava sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra para Santa Ceia é uma palavra que não é muito longa. Eu vou logo entrar na parte do ensinamento da Santa Ceia, e vocês já fiquem bem atentos, porque já vai ser o ensinamento, onde vai estar mostrando como que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. A hora que nós descer ali, nós já vamos logo ministrar a Santa Ceia, nós já vamos sair daqui preparado
para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Então, essa parte já é a parte da cerimônia da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor não é um ato religioso, não é simplesmente um ritual. Nós estamos aqui para fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós vamos mostrar aqui em 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Vamos estar já falando a respeito da Santa Ceia do Senhor, onde ainda a gente vai falar mais algumas coisinhas que Deus também tem tocado, mas é simplesmente para que nós possamos entrar na palavra da Santa Ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou, é uma ordenança, porque no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 53, diz: quem não come a carne do Filho do Homem e não bebe o seu sangue, não tem vida própria. Nós temos que participar da Santa Ceia do Senhor. Eu já quero aproveitar, aqueles que ainda não participam, por uma razão ou outra, vão se preparando para que vocês possam também fazer parte da Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia do Senhor é muito importante, porque ela nos renova a nossa aliança com Jesus Cristo, nos coloca em comunhão com Jesus e coloca a igreja tudo em um só corpo, onde a igreja forma um corpo só. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós sendo um só corpo e Jesus sendo o cabeça, o mal não consegue tocar em nenhum dos membros da igreja, porque se ele for tocar em um membro, ele vai tocar no corpo todo, e ele não consegue, porque Jesus está como cabeça da igreja. Por essa razão, a Santa Ceia do Senhor nos coloca em comunhão entre os irmãos, toda a igreja, e renova a nossa aliança com Jesus, e também estamos fazendo em memória de Jesus, como ele nos pediu. O apóstolo Paulo, quando ele entrou na cidade de Corinto, ele teve muita dificuldade em ensinar, porque na cidade de Corinto existia um templo chamado o templo de Eros, de erotismo. Corinto era uma cidade de idolatria, tinha muitos deuses pagãos, eles serviam só deuses pagãos. Então, o templo de Eros, vinha pessoas de todas as regiões para adorar esse deus pagão chamado Eros. É forte essa palavra, meus irmãos, mas eu tenho que falar para vocês. E nesse templo de Eros tinha as prostitutas rituais, que serviam esse deus pagão chamado Eros. E para que elas fossem identificadas, elas tinham as suas cabeças raspadas. Então, é por essa razão que o apóstolo Paulo diz: é honroso para a mulher ter cabelos compridos.
E Paulo, entrando lá, ele começou a ensinar como que fazia a Santa Ceia do Senhor, porque eles faziam uma ceia deles, mas a ceia deles, cada um trazia a quantia de vinho que queria, a quantia de pão que queria. Eles bebiam vinho o quanto queriam e comiam pão o quanto eles queriam. É por essa razão que a palavra também nos diz: aquele que tem fome, coma em casa. Por essa razão, espere uns pelos outros. É a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ensinando e pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu ganhar muitas pessoas, muitas mulheres daquelas que eram as prostitutas rituais. Elas ouviram a palavra de Deus, vieram para a frente do altar, aceitaram Jesus e passaram a servir Jesus. Só que elas começaram a enfrentar um problema. Elas saíam na rua e logo eram abordadas por um forasteiro, achando que elas ainda eram as prostitutas de Eros. E elas falavam: não, agora eu sirvo o Senhor Jesus, eu sou uma cristã. E eles diziam: e o teu cabelo? O teu cabelo denuncia, o teu cabelo diz que você não serve Jesus. Então o apóstolo Paulo achou uma saída. Até que os cabelos delas voltassem a crescer, ele disse que elas usassem véu, para ficar com a cabeça coberta. Aí, quando o cabelo voltava a crescer, não precisava mais usar o véu. Então, eu quero dizer a vocês, mulheres, que o cabelo da mulher é o véu. E por essa razão, não é necessário o uso de véu. O uso de véu foi na época que Paulo teve que fazer para poder disfarçar aquelas mulheres que estavam recém-convertidas, recém-chegadas e estavam começando a servir o Senhor. Mas o véu, o cabelo da mulher serve como véu. É honroso para a mulher ter cabelos crescidos. Glória a Deus, aleluia. Então agora nós continuamos aqui do 25, do versículo 25. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. No 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não somos condenados com o mundo. Agora vem aquela parte que eu falei antes para vocês, aqui no 33. Eu também vou ler para vocês verem que está na Bíblia. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quanto for ter convosco. Então, o apóstolo Paulo colocou ordem na casa, ele colocou regras,
ele começou a ensinar a verdade. Ele disse: assim como eu recebi do Senhor, eu também, assim como, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele estava dizendo: eu estou passando para vocês exatamente como eu recebi do Senhor. Não tem como vocês duvidar ou não aceitar, porque eu recebi do Senhor, e é uma ordenança do Senhor. Então Paulo começou a colocar ordem, mas lá na cidade de Corinto, nesses templos dos deuses pagãos, ele teve muito trabalho, porque eles já estavam habituados com uma situação toda errada, mas ele conseguiu ensinar a verdade. E é o que nós estamos fazendo até hoje, porque nós também recebemos do Senhor essa ordenança e nós estamos passando para a igreja. Quando a Bíblia nos fala: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma e beba, porque nós não temos a autoridade, a autonomia de julgar, porque quem vai julgar é Jesus. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Jesus, porque daí nós já estava nos julgando. Então, por essa razão, é cada um de nós que vamos nos examinar e vamos ver se nós estamos em condições de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra nos diz que aquele que come e bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, comer indignamente é quando nós ainda não estamos preparados, não estamos se sentindo preparados, mas pensamos: vamos participar, porque é muito bom, tem desejo em participar, mas é bom que esteja primeiro preparado para depois participar. Mas quem vai se examinar é cada um, não é nenhum de nós que estamos aqui que vamos dizer quem que participa e quem que não participa. Quem vai participar, é ele próprio que vai se conhecer. Porque quando nós se conhecemos, nós sabemos o que estamos fazendo. E muito melhor quem nos conhece é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos julgar ninguém. Aquele que quiser participar, nós não podemos impedir de participar. E aquele que não quiser, nós também não podemos forçar de participar. Isto é entre cada um de nós e Deus. Não é entre vocês e eu, entre vocês e o pastor Antônio, ou qualquer um dos outros aqui do corpo de obreiro. É diretamente com Deus. Então, eu acho que todo mundo conseguiu entender o que é a Santa Ceia do Senhor. Eu vou dizer mais uma vez: a Santa Ceia do Senhor, Jesus disse: cada vez que fizer é em memória de mim, até que Ele venha. Nós estamos fazendo em memória do Senhor Jesus Cristo. Nós também podemos dizer que esse culto pode ser um culto de ações de graça, além de ele ser Santa Ceia, porque nós estamos dando graças ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então, a Santa Ceia, ela renova a nossa aliança com Jesus e coloca a igreja em comunhão. A igreja fica unida em um só corpo. E a igreja estando em um só corpo, e como nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja, pode ter certeza que o mal não toca em quem está regularmente frequentando e participando regularmente da Santa Ceia, está protegido e não tem
problema que o mal toque em nós e em vós.